Pai do Senhor para todos, bem-vindo aqui ao meu canal, você que já nos acompanha, ou você que pela primeira vez está aqui, quem sabe caiu de paraquedas aqui, e por um acaso você estava buscando algum conteúdo bíblico, teológico e nos encontrou. Muito bem-vindo. Aqui nós tratamos diversos assuntos a respeito da palavra de Deus, inclusive assuntos polêmicos, diversas matérias teológicas, escatologia, antropologia, angelologia, pneumatologia, que é a paracletologia, e tantas outras matérias teológicas. Eu sou o pastor Ronald de Janilson, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Chama Viva, com sede aqui na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Eu quero pedir para você, desde já, se inscrever aqui embaixo no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Nós estamos lutando aí para chegarmos aos 1000 inscritos, não falta muito, vamos lá, nos ajude, se inscreva e também dá aquele like, também clica no sininho para receber as notificações, comente se você tem algum assunto que você quer que a gente trate aqui, dê uma sugestão aqui embaixo nos comentários. É importante você comentar, dar o like, curtir, para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos são relevantes e aí passa para entregar para mais pessoas são abençoadas, tocadas e vão crescer no conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu tenho um assunto interessante para tratar com vocês, que nós estamos até falando sobre isso no nosso culto de doutrina na sede. Hoje eu vou falar sobre o tema as 7 colunas da sabedoria. As 7 colunas da sabedoria. O texto bíblico se encontra em Provérbios, capítulo 9, versículo de número 1, que diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então, a sabedoria, ela edificou a sua casa sobre 7 colunas, ou seja, está bem firmada, está bem firme, fixa, né? É necessário, para falarmos de sabedoria, sabermos o que é sabedoria. Se fala muito de conhecimento e de sabedoria, que mesmo parecendo que são idênticas, na verdade não são. O que é conhecimento? Conhecimento é você conhecer um fato, é ser conhecedor de um problema, de uma situação. O que é sabedoria? Sabedoria é você saber resolver esse fato, esse problema, é saber o que fazer mediante essa situação. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículos do 13 ao 16, que feliz é o homem que acha a sabedoria. Está na primeira parte do versículo, mas você pode ler os outros versículos, né? Na primeira parte do versículo 13, feliz o homem que acha a sabedoria. A Bíblia também diz em Provérbios 3, 17 e 18, que todo sábio tem mais tempo de vida, riquezas e honra chegam à sua vida. Então, coisa boa é ter sabedoria, porque a gente vai saber resolver os problemas, a gente vai saber lidar com os problemas, né? O conhecimento nos faz termos a informação do problema, a sabedoria faz com que a gente possa lidar com esses problemas. Então, bom é ter sabedoria. Por isso que Deus se agradou do pedido de Salomão, poderia lhe pedir qualquer coisa, ele disse: eu quero sabedoria para governar esse imenso povo do Senhor. Agora, onde a nossa casa está edificada? A sabedoria está edificada sobre 7 colunas firmes, fortes. E nós? E a nossa casa? Aonde está edificada? Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus falou, né, a respeito daquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Em outros versículos anteriores, posteriores, ele fala que um edificou a casa na rocha e outro na areia. O que edificou na areia, veio o vento, veio a tempestade, derrubou a casa. O que edificou na rocha, veio o vento, veio a tempestade, mas a casa permaneceu de pé. Onde você edificou a sua casa? A nossa casa espiritual, que é a nossa vida, tem que estar edificada na palavra de Deus, que é a nossa fonte de sabedoria. Aí a gente não vai cair, não vai desistir, vamos saber lidar com os problemas, com as situações, não vamos parar, vamos saber enfrentar os problemas, assim como a águia, que quando vem a tempestade, ela voa acima da tempestade, quando a tempestade passa, ela já
volta a voar mais baixo e tudo resolvido. Então, que a nossa casa esteja edificada sobre a palavra de Deus. Agora, a primeira coluna da sabedoria, não vai dar tempo da gente falar das 7, então essa é a primeira parte desse assunto. Nós vamos trazer as outras partes. A primeira coluna da sabedoria é o temor do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temer ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é respeitá-lo, é honrá-lo. Temer ao Senhor é estar em um ambiente onde tem coisas mundanas que são oferecidas, mas mesmo o pastor não vendo, o irmão não vendo, a irmã não vendo, a mulher não vendo, o marido não vendo, você sabe que Deus está vendo, por isso não vai os praticar, porque você teme ao Senhor. Temer ao Senhor é o que fez José, quando a mulher de Potifar, segurou ali as suas vestes, queria que ele coabitasse com ela, traísse a confiança de Potifar, mas José disse: jamais, o meu Senhor me entregou tudo aqui na casa, menos a mulher dele, eu jamais pecaria, em primeiro lugar, contra o meu Deus, e não faria isso contra Potifar. Então isso é temer a Deus. O homem que teme a Deus, ele não trai, ele não adultera. O homem que teme a Deus, ele é fiel à sua esposa, assim como também a mulher que teme a Deus é fiel ao seu esposo, em primeiro lugar, por temor ao Senhor. E quando se teme ao Senhor, se respeita o seu cônjuge. Então a primeira coluna é o temor ao Senhor. A segunda coluna da sabedoria é a misericórdia. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. O 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Para nós alcançarmos a misericórdia de Deus, é preciso que nós tenhamos misericórdia também das pessoas. Você tem misericórdia de alguém, para receber perdão de Deus, nós temos que perdoar. É o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, lá pelo versículo 13, por ali. Jesus deixou claro, perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm nos ofendido. Então, primeiro a gente tem que perdoar para ser perdoado. Primeiro a gente tem que ter misericórdia de alguém para alcançarmos a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Diz que a sua misericórdia não tem fim. Então tenhamos misericórdia também das pessoas, para que Deus tenha misericórdia de nós. A terceira coluna da sabedoria é a confiança. Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. 10 e 35 de Hebreus. No capítulo 10 também e 23 de Hebreus, de retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então, quem confia em Deus, fica firme. Quem confia em Deus, não desiste. Quem confia em Deus, não foge. Quem confia em Deus, não olha para trás. Quem confia em Deus, não abandona o chamado de Deus, mas continua, persevera, não nega a sua fé. Confie no Senhor. Confie no Senhor. A Bíblia diz que Deus conhece os que confiam nele. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que uns confiam em carros, em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos. A nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso. Agora, para encerrar, eu vou falar da quarta coluna. A quarta coluna, eu vou só dar uma palhinha, eu vou deixar uns detalhes, porque esse assunto é mais extenso, para o próximo vídeo, que aí a gente fala do restante da quarta coluna, da quinta, sexta e sétima. A quarta coluna da sabedoria é a administração do dinheiro. Provérbios capítulo 3, versículo 9, está escrito: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Tem gente que não tem sabedoria na questão da administração do dinheiro. Então ele acaba não honrando a Deus com as primícias, A pessoa recebe o seu salário, recebe ali o seu dinheiro, que trabalhou toda semana, ou toda quinzena, ou todo mês, dependendo do trabalho.
aí vai pagar as contas, vai resolver os problemas, vai fazer as compras, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o resto, se sobrar, ele pensa na casa de Deus, na obra de Deus, na necessidade do templo, do pastor, porque o pastor tem direito a ser assalariado pela igreja, isso é bíblico. Depois nós vamos fazer um vídeo aqui sobre isso, mostrando na Bíblia, né, os textos que comprovam que o pastor tem direito a ter um salário da igreja. E quando isso acontece, o pastor tem a oportunidade de se dedicar mais na obra de Deus, mas muitos membros de igrejas não querem saber das suas responsabilidades com a obra de Deus e não querem priorizar a obra de Deus, né? Eles querem saber somente do outro lado, eles querem saber daquilo que tem que ter para ele. Ele quer uma igreja com ventilador, ele quer que tenha aguinha gelada nesse calor que está aqui em Pernambuco, ele quer que tenha regalias, né, para ele na igreja, que a igreja esteja bonita, tem uns bancos para ele sentar, tem água para beber, tem um som, tem microfone, tem tudo na igreja. Tem um banheiro, tem que ter os produtos de limpeza, se faltar reclama, mas não quer honrar ao Senhor com as suas primícias e quer ser abençoado. Isso acontece porque falta uma boa administração. Infelizmente aqui no Brasil, nós na escola não temos uma aula a respeito de educação financeira. Devia ter. No Japão a criança já começa a aprender a respeito de educação financeira na escola. No Brasil deveria ter. Então nós não tivemos esse privilégio, mas nós temos a oportunidade de ler, existem bons livros, nós temos a Bíblia que fala muito sobre dinheiro, sobre administração de dinheiro. Jesus falou muito sobre a administração de dinheiro. Então aprenda a administrar bem o seu dinheiro para que você venha honrar o Senhor, para que você venha priorizar o Senhor. Essa é a quarta coluna da sabedoria. Seja uma pessoa sábia, honre a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 3:10 o que acontece com um homem que honra ao Senhor. E eu vou ler esse texto para encerrar. Provérbios capítulo 3 e o versículo de número 10 diz assim, ó, depois de dizer no 9, honra ao Senhor com a tua fazenda, com as tuas primícias, com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O versículo 10 vem a promessa. Depois da ordem imperativa de Deus, vem a promessa. E se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Então a pessoa primeiro quer ser abençoada, primeiro ela quer pagar contas, primeiro ela quer prosperar, para depois ela dizimar na casa de Deus, para depois ela devolver as primícias, ela priorizar a obra de Deus, né? Então isso não vai acontecer. Primeiro eu tenho que ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas alçadas, como manda Malaquias 3. Eu vou fazer outro vídeo também falando especificamente sobre o dízimo, sobre a oferta, se dízimo é só da lei, se na graça não precisa mais, se não, como é que funciona essa questão do dízimo. Isso é para outro vídeo, eu vou tratar esse assunto. Então, a questão é muito séria. Se nós honrarmos a Deus com as nossas primícias, Deus vai nos abençoar, vai haver honra, vai haver riqueza, vai haver prosperidade. O Senhor vai repreender o devorador, que é um principado que somente Deus pode repreender quando nós somos fiéis a Ele nos dízimos. O cortador que está lá em Joel, o migrador, que também são principados, são demônios que não manifestam em ninguém, eles são chefes, que outros demônios trabalham para ele, né? E a gente vai falar isso mais em outro vídeo sobre o dízimo. Então, aprenda a administrar os seus bens. Nós somos só mordomos. Aquilo que vem às nossas mãos é Deus que nos dá. Então a ordem de Deus é que a gente devolva 10% para a sua obra, para que haja mantimento na casa de Deus, para que seja suprida as necessidades do sacerdote da igreja, do líder da igreja, para que seja paga as contas referentes à obra de Deus, energia, água, aluguel, enfim, compra de terreno, prédio próprio, enfim, aquilo que for necessário para a obra de Deus. Então honre ao Senhor com as suas primícias. Essa é a quarta coluna da sabedoria. No próximo vídeo que falar desse assunto, a gente vai continuar ainda sobre a questão dessa quarta coluna e vamos falar das demais até a sétima. Deus abençoe tua vida. Eu quero pedir uma vez mais, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, clica no sininho para receber as notificações, comenta aqui embaixo o que é que você quer que eu fale, qual o assunto que você quer que eu venha tratar aqui, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário um link do curso Pregador de Qualidade. É o melhor curso do Brasil para você que quer
aprender mais a respeito da homilética, quer desenvolver a sua pregação, você vai aprender muito nesse curso, que é um curso todo em videoaulas. Clica no link, conheça aí o curso, você vai ver que vale a pena por um preço bem acessível e de forma vitalícia, na maior plataforma da América Latina. Esse curso está lá, que é na Hotmart. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.